Olá, povo de Deus. Estamos iniciando mais uma live Apocalipse, o mapa do futuro que já começou. E hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação, numa perspectiva que talvez você não tenha ouvido falar a respeito. O termo a grande tribulação, ela é retirada de Apocalipse, no capítulo de número 7, o versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes de águas vivas, de águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos entender esta cena. Nós estamos falando da grande tribulação. Da grande tribulação. A grande tribulação, muitos a colocam em alguma etapa da 70ª semana de Daniel, ou na primeira etapa, ou na segunda etapa. Mas conforme nós lemos aqui, quando a segunda tribulação é mencionada, nós temos a abertura do selo primeiro, do selo segundo, do selo primeiro, do selo segundo, do selo terceiro, do selo quarto, do selo quinto, do selo quinto, do selo sexto e do sexto selo. O sexto selo, o sétimo selo, ainda não foi aberto. Então aqui nós temos os selos. A grande tribulação, ela é mencionada no sexto selo. O que é dito aqui no sexto selo? São esses que vêm da grande tribulação. Eles vêm da grande tribulação. Então, a grande tribulação, ela já ocorreu. Quando nós abrimos o quinto selo, nós encontramos esses mesmos personagens que estão no sexto selo, quando nós abrimos o quinto selo, e é dito a respeito deles. Quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes dissera que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iriam ser mortos, igualmente como eles foram. Então, estes aqui que estão sendo mortos são os servos. Os servos de Deus. E os conservos estão sendo mortos junto com os servos.
Nós vimos lá em Apocalipse, no capítulo 7, que eles lavaram as suas vestiduras e almejaram, e eles servem de dia e de noite no santuário. Então, estes servos, a função deles será servir no santuário. Esta é a função desses que estão vindo da grande tribulação. Esses que estão vindo da grande tribulação, a grande tribulação é o princípio das dores que Jesus cita em Mateus capítulo 24. Nós temos que lembrar, e nós falamos na última live, que quando nós pegamos a linha da cruz, a linha do tempo, nós temos aqui a linha do tempo, a eternidade passada, a eternidade futura. Então, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Então, nós temos aqui a eternidade passada, nós temos a eternidade futura. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Num dado momento do tempo, nós temos a crucificação de Jesus Cristo. Num dado momento, nós vamos ter o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, nós vamos ter a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Num dado momento, nós vamos ter o retorno de Jesus Cristo. O retorno de Jesus Cristo. Então aqui nós temos a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo. E nós temos, em algum ponto, aqui, nesse ponto, nós temos o sexto selo. Então nós temos um período de tempo entre o arrebatamento da igreja e o sexto selo. Por que que nós temos esse período de tempo? Eu creio que todos os intérpretes concordam que o dia do arrebatamento é o segredo mais bem guardado do universo. Jesus disse que só o Pai conhece esse dia. Ninguém mais sabe. Quando o arrebatamento começar, inicia a contagem regressiva dos tempos do fim. Ok. Ninguém sabe da data do arrebatamento. Portanto, nós podemos dizer que muito menos sabe o anticristo. Ora, o anticristo, para ele assinar o acordo de Daniel capítulo 9, verso 24 em diante, para ele assinar aquele acordo maligno, aonde a besta vai assinar o acordo com Israel para lhe conceder paz e a partir dali iniciar a 70ª semana de Daniel. Como ele não sabe o dia do arrebatamento, ele não pode iniciar agora, antes do arrebatamento acontecer, qualquer movimento no sentido de firmar esse acordo. Se ele não sabe a data do arrebatamento, ele também não tem as condições de articular as condicionantes necessárias para a assinatura desse acordo. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, nós lemos a besta que sai da terra, da besta que sai do mar e da besta que sai da terra. E naquele momento, quando a besta sai do mar, a Bíblia diz, em Apocalipse, no capítulo 13, que esta besta que sai do mar, ela receberá uma ferida como uma chaga mortal. E esta ferida fará com que esta besta,
ela seja dada como morta. Por alguma maneira que ainda não sabemos como vai acontecer, depois de passado um determinado tempo, ela volta à vida. E isto vai deixar a terra maravilhada. Nós vemos isso em Apocalipse no capítulo 13, o verso 2 diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo e ao com pés como de urso e boca como de leão. Então, esta besta, quando ela fala do leopardo, aponta o Império Império Grego. Quando ela fala do urso, ela aponta para o Império... Aliás, quando fala do leopardo, aponta para o Império Grego. Quando ela fala do urso, ela aponta para o Império Medo-Persa. E quando ela fala do leão, ela aponta para o Império Babilônico. Nós temos que lembrar que no final dos tempos, o Império Romano será um império redivivo. Ele será um império formado por 10 nações. E que, para que isso possa acontecer, necessário se faz que a besta se apresente. E aí no capítulo 13, no capítulo 13, o versículo 3, nós lemos: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, segundo a besta, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. E na sequência, nós vamos ver que as nações vão também dar a sua autoridade à besta. Todos esses eventos, eles se dão depois do arrebatamento, não antes do arrebatamento. Portanto, para que Satanás possa assinar o seu acordo, ele vai ter, primeiro, que esperar o arrebatamento acontecer, e aí ele tem um espaço de tempo entre o arrebatamento e o sexto selo, para ele assinar o acordo com Israel. Nós precisamos entender a visão que nós temos de como Satanás ele vai fechar esse acordo com as 10 nações. Nós temos que voltar um pouco em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Em capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que Deus colocará inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então existe uma descendência perpétua de Satanás com os homens. E mesmo quando ele articula acordo entre os homens, esse acordo não é um acordo firme. É por isso que na estátua é visto uma mistura de barro com ferro. Então há um aspecto de firmeza no acordo, que é a força demoníaca injetada nele, mas um aspecto de fraqueza, que é o homem que está fechado nesse acordo com o anticristo. O fato é que o acordo será dado depois do arrebatamento da igreja. Mas ele também precisa de um tempo para articular esse acordo. E esse tempo será entre o primeiro selo e o sexto selo. Quando nós lemos a abertura do primeiro selo, é dito que sai um cavalo branco e um cavaleiro e um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu para vencer. Então, nesse período, depois do arrebatamento, Satanás ele sai com poder, inclusive para vencer os santos. Como é que nós sabemos disso? Quando nós voltamos para Apocalipse no capítulo 12, o Apocalipse no capítulo 12, ele retrata uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Esta mulher é a representação de Israel. Ela está grávida e pronta a dar à luz. Israel, ele preparou o caminho do Cordeiro. Quando ele prepara a vinda daquele que vai dar à luz, ele é aquele que vai reger todas as nações com cetros de ferro. Jesus é este Cordeiro.
é esse que vai reger as nações com cetro de ferro. Jesus Cristo, ele veio para assumir o reinado de Davi, e esse reinado será um reinado eterno. No capítulo 19 do Apocalipse, nós vemos ele vindo e montado no seu cavalo como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E ele vem para a batalha final, a batalha de Armagedon. O fato é que aqui no Apocalipse capítulo 12, quando fala que a mulher vai ter um filho, este filho, de forma sintética e de forma resumida, ele está falando da igreja de Jesus Cristo e da igreja que é corpo de Cristo. Por que nós dizemos isso? Porque aqui diz que o dragão ficou diante da mulher para tragar a criança que ia nascer. Quando Maria teve Jesus e os magos vieram até Jerusalém, e o rei Herodes ficou sabendo que Jesus teria nascido em um período de equivalente a 2 anos, ou seja, os magos foram embora e então eles não sabiam, o rei Herodes ficou sem saber aonde estava Jesus, então ele fez um prognóstico que de 2 anos para trás, em algum momento Jesus teria nascido. E ele dá uma ordem para matar toda criança menor do que 2 anos. Aqui está a figura de Satanás diante do Filho do Homem que nasceu, e ele já quer matar para acabar de uma vez com a possibilidade de Jesus se tornar o rei de Israel. O fato é que não deu certo. Deus manda um anjo avisar a José, José sai com sua família para o Egito, e quando ele volta do Egito, se cumpre a profecia: do Egito chamei o meu servo. Então, Satanás se viu frustrado nessa primeira tentativa. Por fim, ele consegue reunir todo o seu poderio e leva Jesus para a cruz. A crucificação de Jesus, ele é uma contingência de situações. De um lado, Deus está dando o seu Filho para morrer pelo pecado da humanidade como Cordeiro de Deus. Por outro lado, o poder romano e o poder religioso, o poder político romano e o poder religioso de Israel se une para levar Jesus à condenação e morte de cruz. E a multidão aclama a morte de Jesus. O fato é que Jesus morre. E ao ele morrer, aparentemente Satanás tinha liquidado a questão. Ocorre que ao 3º dia, Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, ele não foi arrebatado para os céus. Ele ficou ainda 40 dias andando entre os seus discípulos, os fortalecendo, os comissionando para pregar o evangelho a toda criatura. E ao final, ele sobe ao céu. Ele é glorificado por Deus, ele é elevado ao céu gloriosamente e as nuvens o encobrem. Mas aqui em Apocalipse capítulo 12 é dito que o Filho do Homem é arrebatado. Por que o Filho do Homem é arrebatado? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então quando nós consideramos Jesus e a igreja, nós enxergamos um corpo humano. E este corpo humano, Jesus já está no céu como cabeça, e ele chama a igreja para se juntar a ele. E aí sim, a igreja é arrebatada. Numa live anterior, nós falamos dessa batalha do arrebatamento. Satanás está posicionado para impedir o arrebatamento da igreja. E como é que ele faz isso? As parábolas de Jesus, em Mateus capítulo 13, demonstra que Satanás tem se infiltrado na igreja e minado as suas forças e a sua resistência. Já na segunda parábola de Jesus, ele diz que o joio vai conviver no meio do trigo, e só na consumação do tempo isto será separado. Quando nós vemos, e já tratamos disso em outras lives, há uma ação decrescente
a um mover decrescente do enfraquecimento da igreja enquanto instituição. Ela vai se enfraquecendo ao longo do tempo, porque há essa penetração de falsos cristos, de falsos mestres, de falsas doutrinas, e isto vai trabalhando, enfraquecendo a igreja ao longo do tempo. Quando chega na última igreja, e nós fizemos um paralelo das 7 parábolas de Jesus em Mateus capítulo 13, com as 7 cartas do Apocalipse. Quando chegamos na igreja de Laodiceia, Jesus está para o lado de fora da igreja. Por isso que nós falamos que a igreja, ela institucionalmente, ela está perdendo o seu poder, a sua eficácia de influenciar o mundo em que ela se encontra. Hoje, assim como aconteceu na Idade das Trevas, a igreja institucional, ela faz acordo com o poder político para manter-se de pé, manter a instituição igreja de pé. Então, há esse conluio com o movimento político. Por quê? Por que nós temos que entender isso? Porque quando nós olhamos para a história da igreja e nessa infiltração que Satanás vai fazendo a uma das igrejas da carta do Apocalipse, Deus diz que Satanás tem a sua sinagoga. É dito numa das igrejas da sinagoga de Satanás. E depois é dito na igreja a respeito do trono de Satanás. Então Satanás, ele tem uma sinagoga, e Satanás, ele tem um trono na terra. Por isso que ele tem esse poder de pegar a igreja institucional e ir minando ela teologicamente, e minando ela por falsas doutrinas, porque ele tem um poderio religioso e ele tem um poderio político. Então ele mina as nações e elimina o sistema religioso. É da natureza de Satanás agir nessas duas amplitudes. E ele agindo nessas duas amplitudes, o que vai acontecer? Vai acontecer que, quando nós chegamos no momento do fim, do arrebatamento até a volta de Jesus, nós temos que entender que a igreja, ela ganhou lugar na história a partir do endurecimento de Israel. Mas quando lemos Romanos capítulo 11, Deus diz que o endurecimento de Israel veio em parte, até que seja completada a plenitude dos gentios, e então Israel será salvo. Nós temos que entender que a plenitude dos gentios não é a mesma coisa da dispensação da graça, o tempo da igreja. O tempo da igreja é esse tempo que nós temos entre a cruz e o arrebatamento. Esse é o tempo da igreja. O tempo dos gentios, ele continua até a batalha de Amargedon. Então o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, ela é maior do que a dispensação da graça, o tempo da igreja. A igreja, ela é arrebatada. Quem é que vai ser arrebatado? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 10, é a sexta igreja, uma igreja anterior à última, a igreja de Filadélfia. E no capítulo 3, o verso 7 diz, o verso 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir no mundo inteiro. Da hora da provação que há de vir no mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. A hora da provação
não é a 70ª semana de Daniel. A hora da provação é o princípio das dores que Jesus faz menção em Mateus 24. É a hora da provação que o Apocalipse faz menção aqui no Apocalipse capítulo 3, verso 10, e também da grande tribulação, que nós temos a menção no Apocalipse capítulo 7, o versículo 14. Esse período, chamado grande tribulação, é esse período entre o arrebatamento e o sexto selo. É nesse período que Satanás está reunindo as nações para fazer um acordo em proteção a Israel. Agora, o tempo é curto e o volume de textos é muito grande. Então, me permita dar a síntese da história que está acontecendo neste período. Nós já tratamos de que Deus trabalha, o evento profético trabalha em dupla perspectiva. De um lado temos o agir do diabo, de Satanás, e do lado, no mesmo evento, temos o agir de Deus. Então, quando Deus solta o cavalo branco para ele exercer poder nesse período que vai até o sexto selo, nós temos que entender uma coisa. No capítulo 17, falando da mulher da Babilônia, da mulher prostituta, ali é dito que será cobrado sangue que está na mão da grande prostituta, que é a falsa religião. Quem é a falsa religião? A falsa religião está citado em Apocalipse no capítulo 13. Ela se parece com o cordeiro e fala como o dragão. Esta é a falsa religião. Ela parece com o cordeiro e fala como o dragão. Nós sabemos, olhando para a história, desde a vinda de Jesus, a morte e ressurreição até hoje, nós passamos o que a gente chama de os 1000 anos de trevas. Naquele 1000 anos de trevas, o poder religioso se uniu com o poder político e uma igreja, ela ganhou supremacia sobre os reinos da terra, e ela perseguiu e matou todo aquele que se dizia lavado e remido pelo sangue de Jesus. Foi a época da caça às bruxas. Foi a época em que esta igreja, ela matou pela Inquisição milhares e milhares e milhares. Nós não temos o número das pessoas que foram mortas naquele período de Inquisição. No entanto, passou o fim da Inquisição, veio a reforma protestante, ela criou um divisor de águas, e a reforma protestante, vamos dizer assim, ela reconectou a história à igreja primitiva. E ali nasceu o movimento protestante, que veio a se tornar o movimento evangélico. Isto, os que estavam morrendo, considerados como bruxos, eram na verdade os verdadeiros cristãos. Então, o que acontece? Vem o movimento protestante, e ali aquela igreja perseguidora, ela continua como igreja, e nasce um novo movimento, que é o movimento protestante, que vem assentado sobre Martinho Lutero e sobre Calvino, e dali saem as grandes ramificações evangélicas. E hoje, no dia de hoje, nós olhando para trás na história,
nós encontramos as mesmas ramificações religiosas da época de Lutero. Tanto aquela igreja perseguidora dos verdadeiros cristãos, quanto as demais igrejas que nasceram depois. E nunca houve um juízo de Deus sobre esse estado de coisa. Por que que não houve? Porque esse juízo ele vai se dar na grande tribulação. E aqui há um mistério. Quando termina a grande tribulação, isso está escrito no capítulo 6, quando termina a grande tribulação, ali é dito que os reis, os poderosos, os pobres, toda a gente diz, cai sobre nós montes, nos mata, porque está vindo o grande dia da ira do Senhor. Então depois da grande tribulação, vem o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Esse dia do Senhor é aqueles dias que é a 70ª semana de Daniel. E a Bíblia diz que, Jesus diz que se esses dias, o dia do Senhor não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Esse dia é o dia da angústia de Jacó. Ele não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque na grande tribulação, quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, na abertura do 5º selo, é dito assim: até quando, ó soberano, não julgas, nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui, eles estão clamando a vingança não só pelo sangue deles que estão morrendo, mas pelo sangue desde Abel, de todos os que morreram e nunca foram justiçados por aquilo que fizeram. E aí eles perguntam, até quando? E aí a resposta de Deus é, até que se complete o número dos conservos. Esse número é completado. O número completo, se dá no 6º selo. Significa que quando o 6º selo for aberto, terá morrido o último cristão. Existe Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, que quem não perseverar até o fim não será, é preciso perseverar até o fim para ser salvo. Esta não é uma palavra que se aplica à igreja. Ela é uma palavra que se aplica para os santos da grande tribulação. Porque depois que a igreja for arrebatada, os santos da tribulação, eles terão que ser mortos por causa do testemunho que vão dar. Então a Bíblia diz ali nesse meandro do Apocalipse capítulo 6, e também em outro texto do Apocalipse diz assim, aqui está a paciência dos santos. Quem for levado para cativeiro tem que ir para o cativeiro. Quem for levado para a morte tem que ir para a morte. Ou seja, o que vai determinar a salvação, um dos fatores que determina a salvação na grande tribulação, é que não se pode, em hipótese alguma, resistir ao mal. Pode fugir, se quiser. Eu estava lendo alguém falando que satélites vão localizar qualquer indivíduo na Terra. Então, se alguém conseguir fugir, se alguém conseguir se esconder nas cavernas da Terra e tudo mais, vai conseguir. Mas o fato é que antes de terminar o 6º selo, todo cristão, todo aquele que for salvo na grande tribulação, vai ser morto pela palavra do testemunho que dera. Jesus fala isso em Mateus capítulo 24, quando ele diz assim, Mateus capítulo 24, ele diz assim, Mateus 24,
e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse fim é o dia do Senhor. Esse fim é o dia que vem depois do sexto selo. Então, Jesus está dizendo, o evangelho vai ser pregado a todas as nações, nesse período chamado grande tribulação. E o número de salvos será inimaginável em relação ao que está acontecendo hoje. Portanto, fica o aviso. Não haverá avivamento antes do arrebatamento da igreja. Os avivamentos que nós temos na terra hoje são avivamentos pontuais, fruto de ministérios pontuais. Mas não haverá um mover de Deus, porque no sentido de preparar a igreja para ser arrebatada, Deus já está preparando a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja que o Senhor diz a ela, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei. Então quem está guardando a palavra de Deus, a palavra da perseverança de Deus, este será guardado do arrebatamento. E quem são estes? São aqueles que nasceram de novo, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas a grande maioria da igreja institucional, ela professa a fé em Cristo, diz que é cristã, mas não é. Então ela está numa situação em que ela vai entrar na grande tribulação, conhecendo o evangelho, mas não sendo transformado por ele, senão depois da grande tribulação, quando lhe é dada a oportunidade de arrepender-se. Lembre-se, o derramamento do Espírito, ele começou no Pentecoste, e o apóstolo João diz que ele se estende até a abertura do sexto selo, quando o sol fica negro e a lua vermelha. Portanto, na grande tribulação, depois do arrebatamento, haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Por isso que nós lemos que serão salvos gente de todas as raças. No entanto, quando nós olhamos Apocalipse capítulo 7, e quando nós olhamos Apocalipse capítulo 21, os santos da grande tribulação não fazem parte da igreja. Eles são grupos distintos. Eles são um grupo que o Senhor separou para esta hora. Eles são grupos que depois de serem salvos, porque eles viram cara a cara a besta e o falso profeta, porque eles viram cara a cara e eles tiveram que enfrentar essa situação, eles vão estar servindo ao Senhor dia e noite no altar. Nós temos que nos lembrar que Israel já é a esposa do Criador. A igreja será a esposa do Cordeiro, do Redentor. Israel, ele tem um papel já que tem uma importância, que tem uma especificidade própria. A igreja tem outra, e esse grupo terá uma outra especificidade. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: esse período de tempo entre o arrebatamento e o sexto selo, ele vai durar 3 anos e meio. Ele vai durar 3 anos e meio. Depois nós temos, deixe-me escrever certo aqui, 3 anos e meio é o tempo que vai durar. Depois nós vamos ter mais um período de 3 anos e meio. Depois nós vamos ter mais um período de 3 anos e meio. Portanto, a 70ª semana do Senhor é de 7 anos. Significa que entre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos e a volta de Jesus, vai se passar 10 anos e meio. Esse é o tempo que nós temos entre o arrebatamento da igreja. É cronológico, é no relógio. Da hora que a igreja for arrebatada
até Jesus voltar, vai durar 10 anos e meio. Por que que nós temos 10 anos e meio e não 7? Porque todos os estudiosos, lembra que numa das lives eu falei que quando estudamos o Apocalipse, as profecias, a escatologia, o conhecimento dos antigos não é suficiente, porque a palavra estava selada até o tempo em que ela seria aberta, e o momento em que a palavra profética ela é aberta é 1948, quando Israel se torna nação. Então, quando Israel se torna nação, é algum tempo entre a cruz e que é o ano de 1948. Em 1948, Israel se tornou nação. E a partir do momento que Israel se torna nação, a igreja está pronta a subir, porque Deus vai voltar a tratar com Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Lembra que quando estudamos o Apocalipse no capítulo de número 2 e 3, Satanás tem na terra uma sinagoga e Satanás tem na terra o poder político. A Bíblia diz no Apocalipse 17 que essa grande prostituta está sentada sobre muitas águas, que são povos, raças, línguas e nações. Portanto, essa grande prostituta, essa falsa igreja, essa igreja que se parece com o cordeiro, mas tem a fala do dragão, esta igreja, ela está sentada na besta escarlate. Esta besta escarlate é formada por 7 chifres, 10 cabeças e 7 chifres. Esta besta escarlate é, na verdade, a besta do mar. Só que na posição que ela se encontra em Apocalipse 17, a besta escarlate são os poderes políticos que já estão presentes e que têm uma intenção de preparar a globalização do planeta, criando caminho para a entronização do anticristo. Por que que a entronização do planeta é o caminho para entronizar o anticristo? Porque lá na Torre de Babel, eles queriam construir uma torre para unificar os povos, quando a ordem de Deus para o homem era espalhar os povos na terra. Na proposta de Deus para o planeta Terra, cada nação tem o seu território e deveria permanecer no seu território. E o tamanho de cada nação depende do seu relacionamento com Israel. Mas a Babilônia, o espírito babilônico que está nessa grande igreja, que está montada na besta escarlate, está montando o cenário do globalismo para que possa implementar o reino do anticristo. Mas isso é o que eles estão fazendo. O que eu quero declarar aqui não é o que eles estão fazendo, mas é o seguinte: esta igreja, observa aqui, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio são 7 anos. 3 anos e meio mais 3 anos e meio são 7 anos. Note que existe um período comum. O fim dos 7 anos é o começo dos 7 anos. Entenda. Quando houver o arrebatamento, começa uma contagem de 3 anos e meio. Depois tem mais 3 anos e meio, que é a primeira metade do dia do Senhor. Por que que eu estou chamando a atenção para a primeira metade do dia do Senhor? Porque a Bíblia diz que quando a besta se levantar na terra, e isso ela vai fazer na segunda metade da semana de Daniel, ela vai extirpar da terra tudo que leva o nome de Deus. Ela vai extirpar por quê? Para ela poder tomar o planeta Terra, para ela dominar o planeta Terra e ela conseguir a base legal para Deus ter que abrir mão da terra para as trevas. Ele tem que extirpar da terra todo e qualquer indivíduo que professa o nome do Senhor.
significa que todos aqueles que não foram arrebatados, mas professam o nome do Senhor, creem no Cordeiro, eles precisam ser mortos e vão ser mortos, todos. Só que tem um detalhe. Quando Deus recolhe a morte do último, que pertence à grande tribulação, aos santos da grande tribulação, quando Deus recolhe o último morto, ele ao mesmo tempo marca, ele sela 144 mil judeus para aguentar o tranco nos 7 anos que vão faltar, que é a 70ª semana de Daniel. Então, ao mesmo tempo em que o Satanás consegue vitória, porque ele tinha poder para matar todos os santos, ele agora tem que matar os judeus. E a batalha de Armagedon é essa tentativa, mas não é disso que eu quero falar agora. O que eu quero dizer é o seguinte: Satanás vai ser o responsável pela destruição da Babilônia. Lembra a profecia em dupla perspectiva? Satanás, a besta, ele vai usar a Babilônia, o sistema religioso, para se entronizar como a besta, pelos milagres que a besta da terra vai produzir, para fazer com que toda a humanidade dê o seu poder à besta do mar, que é a besta, o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem, ele vai estar... imagina, esta igreja falsa, ela vai fazer um acordo com a besta e vai dizer o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou corroborar que você é o rei de toda a terra, ok? Ok. E fazendo isso, eu dou em troca, diz a Babilônia, a morte de todo aquele que professar o nome de Deus, ok? Ok. Mas acontece que esta Babilônia, ela tem a aparência do cordeiro e fala do dragão, por isso que ela faz o acordo com o anticristo. E quando chegar a metade da 70ª semana de Daniel, ele vai quebrar o acordo com a Babilônia e vai destruir a Babilônia, porque o nome de Deus não pode existir na face da terra, nem na boca da igreja ímpia. Então, é ali que será julgado todas aquelas igrejas que derramaram o sangue dos inocentes na história da humanidade, inclusive daqueles que mataram os santos da grande tribulação. E, ao fazer isso, eles estão trazendo o juízo de Deus sobre eles. E a grande Babilônia, ela vai ser destruída na segunda metade da 70ª semana de Daniel, no início da segunda metade, portanto 7 anos depois do arrebatamento. E o julgamento do poder político será dado na 70ª semana de Daniel, depois da abertura do 6º selo, quando 144 mil judeus estiverem marcados. Então será destruído o poder político de Satanás. Então, entenda, o poder religioso de Satanás, ele próprio vai destruir na primeira metade da semana de Daniel, no final dela. E o poder religioso Deus vai destruir, o poder político Deus vai destruir, cumprindo a história da estátua de Nabucodonosor, a pedra batendo e destruindo ali todos os poderes humanos, será na batalha de Armagedon. Agora, nesses poucos minutos que resta, porque é muita informação e não há como ser diferente, acontecerá o seguinte: como que Satanás vai fazer o acordo com Israel? Satanás é mentiroso. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37, 38 e 39, que Deus vai pegar o rei do norte com um anzol e vai trazer o rei do norte contra Israel para destruir Israel.
E quando ele tentar destruir Israel, Deus o destruirá. Essa batalha se dá na abertura do 6º selo. A batalha de Gog e Magog, citada em Ezequiel capítulo 37 a 39, ela tem o final da batalha na abertura do 6º selo. Mas, quando o 4º cavaleiro da morte sair, ele vai matar a 4ª parte da humanidade. Mas entenda como que Satanás está administrando as nações. Ele sabe que Deus vai destruir a Rússia, o rei do norte, e não vai ficar nenhum vivo. Só que ele vai dizer para Israel que quem destruiu o rei do norte foi ele. E ali que vai estar a moeda de troca para Israel aceitar fechar um acordo com o anticristo. Porque quando Israel ver a Rússia sendo destruída, o rei do norte sendo destruído sobrenaturalmente nas portas de Jerusalém, os santos, os crentes judeus que estiverem se convertendo, porque desde o 6º selo até o final, o Espírito Santo estará sendo derramado. Vai ser derramado sobre os 144 mil. Os 144 mil mais aqueles que se converterem pelo ministério deles, antes da batalha de Armagedon, eles saberão que quem destruiu o rei do norte foi Deus. Mas o resto do povo, o povo que ainda não teve experiência com Deus, vai achar que quem destruiu o rei do norte, Gog e Magog, foi a besta. E a besta vai dizer, tá vendo? Eu destruí Gog e Magog, eu posso proteger vocês, assina esse acordo. E eles vão assinar o acordo. E como fiador desse acordo, ele ainda diz a Israel, construa o templo de Jerusalém, e Israel fecha o acordo. Mas o Israel não convertido, o Israel que não tem o coração ainda conhecedor das realidades divinas. Então haverá 2 Israel naquele tempo, como houve nos dias de Jesus. O Israel que se convertia e o Israel que se endurecia. O Israel que ficou debaixo dos pés da cruz e o Israel que foi a causa da crucificação de Jesus. Isso tudo acontecerá nesse período de 3 anos e meio. Resumindo, os santos da grande tribulação. Por que que a igreja é retirada antes? Porque a igreja não faz parte do tratamento de Deus com Israel. Por que que existe um intervalo de tempo entre o arrebatamento e o 6º selo? Um intervalo de tempo de 3 anos e meio, e esses 3 anos e meio, esse período de tempo é extraído do próprio livro do Apocalipse. Por que que há esses 3 anos e meio? Porque nesses 3 anos e meio é o tempo que a besta vai levar para fazer o acordo com Israel. E é o tempo da batalha de Gog e Magog. E a besta vai conseguir provar para Israel que quem destruiu Gog e Magog foi a besta e não foi Deus. Mas Deus vai provar para Israel verdadeiro que quem destruiu foi Deus, não foi a besta. Isto é o mesmo evento em dupla perspectiva. O mesmo evento, Deus falando através dele e o diabo falando através dele. E assim terminará esse período terrível chamado Grande Tribulação, que é um momento de conversão, mas um momento também de grande morte e destruição. Quando nós olhamos para o que acontece depois do arrebatamento, Satanás não tem descanso nele, porque nos primeiros 3 anos e meio são abertos 7 selos. Nos 3 anos e meio seguintes são tocados 7 trombetas. E nos últimos 3 anos são derramados 7 taças. Então não haverá sossego no reino do anticristo em nenhum tempo depois do arrebatamento. Será guerra, como Jesus disse, reino contra reino, nação contra nação. E você vai dizer, mas Satanás não vai, as 10 nações não vão entregar o poder a Satanás? Sim, vão entregar o poder a Satanás. Mas lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher.
Então a serpente, o acordo entre o homem e Satanás é um acordo de ferro com barro. Ele não tem sustentação, ele não tem solidez. Haverá muitos traidores no meio deles. Tanto é verdade que se inicia com 10 nações, 3 terão que ser derrubadas, porque elas não vão aceitar o acordo com o anticristo. E essas 3 nações serão derrubadas na grande tribulação. Fará parte dessa conta de mais de 1,3 bilhões de pessoas que vão morrer nesse período. Qual é a mensagem que fica para nós? Primeiro, nós já estamos nos dias de Noé e Ló, porque nós já estamos depois de 1948, quando o relógio começa a ser mais acelerado. Segundo, não haverá um avivamento mundial. A igreja será arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada é aquela igreja que dentro da igreja institucional persevera na palavra do Senhor. Então não haverá nem o arrebatamento, não haverá o avivamento como um sinal de que Deus está preparando o seu povo para ir. Ele pode levar o seu povo a qualquer instante. Agora, Deus precisa tirar a igreja da terra para começar a tratar com Israel. E quando ele tirar a igreja da terra, vai passar 3 anos e meio. Todos os que se converterem nesse período serão mortos. Passará mais 3 anos e meio. A Babilônia será destruída e passará mais 3 anos e meio. E haverá a batalha de Armagedon. Jesus voltará e amarrará, prenderá o dragão e lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Em síntese, esta é a história desse período. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter vocês comigo nesse período e que essas palavras, e você possa não só mandar esse vídeo para outros, para que eles possam conhecer a palavra profética, como também vocês, examinando o que foi dito, consultar no Apocalipse para verificar se tudo aquilo que eu falei tem ou não tem apoio no Apocalipse, se tem ou não tem apoio em Mateus capítulo 24, em Daniel capítulo 12, que foram os principais textos, e Ezequiel capítulo 37 a 39, que foram os principais textos que eu citei. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma boa noite na presença de Deus.